वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गवोऽधुष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिन्द श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् तं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Kirtana Gana Nartana Kala Patho Jani Bhajita Sadbhakta Boli Hamsa Chakra Madhupo Seni Viharaspadam Karananandi Kalet Dhanir Vahatume Juha Maru Prangane Sri Chaitanya Dyanidheta Balasad Leela Sudha Svardhani Krishna Kirtana Gana Nartano Kala Patho Jani Vrajita Sadbhakta Bali Hamsa Chakra Madhupo Seni Viharaspadam Karnanandi Kaladhanir Bahatume Juha Maru Prangane Sri Chaitanya Dyanidheta Balasad Leela Sudha Svardhuni Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru told, Jagadguru, Guru Universal, disse: os devotos sinceros de Chaitanya Mahaprabhu, os companheiros eternos de Gauranga Mahaprabhu e o próprio Chaitanya Mahaprabhu estão presentes na Gaudiya Mata. Gaudiya Goshtipata, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Goswami Prabhupada disse: os devotos sinceros, os associados pessoais de Chaitanya Mahaprabhu estão presentes na Gaudiya Mata. Mas as pessoas materialistas não conseguem enxergar o brilho dessa Gaudiya Mata transcendental. Porque, na verdade, aqueles que se anunciam como devotos são karmis ou mayavadis. Sem rendição, sem anugatya, um homem é igual a uma fera, igual a um animal. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada disse que um homem que não tenha rendição aos pés de lótus do Guru, do Vaishnava puro, dos Vaishnavas, ele é como um animal. Ou pior do que um animal, porque um animal às vezes nem sempre é perigoso, porque eu posso evitar um animal. Mas um homem, uma fera na forma humana é muito mais perigosa. Alguns dias atrás eu estava discutindo um ponto muito importante. E não sei se vou conseguir discutir esse mesmo ponto hoje em todos os seus detalhes, pois o tempo é limitado. Eu estava discutindo. Se eu não conseguir discutir isso, nós não vamos poder tentar provar os pontos, os tópicos que serão tratados hoje. Então, Priti e Smriti. Se a gente não tem memória, Smriti, então nós não podemos fazer Haribhajana. Priti é amor. Se não nós temos memória e amor, não podemos adorar Deus. Não podemos fazer Krishna Bhajana. Memória e amor estão interrelacionados, porque o objeto do nosso amor, nós temos que estar sempre se lembrando dele. É algo natural. E é um ponto vital do bhajana. É um ponto vital do nosso bhajana, se lembrar e amar. Muitas vezes eu disse:
Se vocês se lembram, o Senhor Supremo, ou os associados, os companheiros eternos do Senhor Supremo, o Dhamma, o Nama, o local dos seus passatempos sagrados, seus santos nomes, se eu estou sempre em contato com o Guru Varga, com o Dhamma, com o Nama, com a Lila, com os passatempos, com o Senhor Supremo de maneira contínua, então não há ruptura nessa adoração. Esse estado no qual não há nenhuma quebra na adoração, porque eu estou sempre em contato com a minha memória, dentro da minha mente, dentro da minha memória, eu estou sempre em contato com o Senhor Supremo. Isso é Shuddha Bhakti, isso é Bhakti pura. Quando não há quebra mais na concepção, na memória, na mente, em relação ao Senhor Supremo. Isso é chamado de Bhakti pura, Ananda Bhakti. O Senhor Supremo pronuncia este mantra no Gita. Se você alcançar esse nível, eu me responsabilizarei totalmente por você, mas você precisa estar continuamente conectado a mim, sem pensar em nenhuma outra coisa, sem se distrair em relação a nada, somente com esse pensamento único que eu posso, observando, que nós possamos ver que o Senhor Supremo, a minha deidade adorável e todas as outras coisas estão relacionadas a Ele. Eu não posso esquecer. Se alguém cortar a minha garganta, até com o corpo sem cabeça, ou só a cabeça vai falar sobre Gauranga. Isso é Ananda Bhakti. Nós encontramos isso na vida de Haridas Thakur. Haridas Thakur foi arrastado e espancado em 22 mercados, em 22 avenidas. Se você for espancado uma única vez na sua vida, o que acontece? Mas o próprio Haridas Thakur dizia, mesmo que você me corte em pequenos pedaços, mesmo assim, cada um dos pedaços vai falar sobre Gauranga. Ah, Gaura. Isso é Ananda Bhajan. E Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, o Guru Pada Padma de Shambhava, dizia: você tem que se lembrar sempre de Vishnu. There is one rules and instruction, Adesh. There is don't forget Bhagavan. Vidhi means essa instrução diz, não se esqueça do Senhor Supremo. Essa palavra significa que é uma instrução que nós devemos cumprir. Não se esqueça de Vishnu. É por isso que entoamos este mantra. Isso está no Rig Veda. Este mantra está no Rig Veda. Essa palavra significa aqueles que conseguem ver passado, presente e futuro. Eles estão sempre em contato com o Senhor Supremo. O significado literal de Surayo está ligados aos semideuses. Vocês sabem que Ashura quer dizer demônios e Shuras quer dizer semideuses, mas aqui o significado é outro. Esse Shurayo não se refaz somente aos semideuses, mais do que somente aos semideuses. Essa palavra se identifica com o nosso Guru Varga, pois o nosso Guru Varga, mesmo que você não acredite, é maior, é mais potente, é mais elevado do que os semideuses. Eles são associados eternos de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, de Srimati Radharani.
Nós devemos sentir-nos orgulhosos por ser da Gaudiya Mata. Nós devemos manter uma esperança plena de que, com certeza, um dia nós vamos alcançar o sucesso espiritual. Então, nós podemos acreditar nisso, que Bhaktisiddhanta era um associado eterno de Krishna e de Radharani? Então, Surayo significa, neste verso, aqueles que entendem presente, passado, futuro e as consequências das ações. E, ao mesmo tempo, aqueles que estão em contato com o Senhor Supremo continuamente. Eles não precisam fechar os olhos. Eles podem olhar para você e sabem o que está no seu coração. Claramente, eles podem ver tudo. Então, tocamos um ponto muito importante. Esta palavra em sânscrito, Sada, ela também existe em Bengali. Isso significa ininterrupto, contínuo. Uma conexão contínua com Vishnu Charan. Não é que na hora de cantar os mantras eu me lembro de Vishnu, porque Gurudeva mandou. Não. Você não sabe como cantar o Gayatri, como cantar Hanik. Se você soubesse, você enlouqueceria. Você receberia o resultado exato, imediatamente. Mas ninguém ensinou você como cantar isso perfeitamente. Primeiro você tem que saber para quem você está cantando o Hanika, que é o mantra da iniciação, da segunda iniciação. No Brahma Gayatri nós devemos ver Narayana. Nós temos que ver o sol nascendo. E Gauranga Mahaprabhu lá, manifestando a sua forma eterna dentro do sol, de pé dentro do sol. E toda aquela refulgência, o brilho vindo do seu corpo. E isso é o Brahma Gayatri. Se nós podemos cantar o Brahma Gayatri perfeitamente, imediatamente, o samsara, o mundo material, vai deixar você. Se você cantar o Brahma Gayatri, você corta a conexão material imediatamente. É tão poderoso esse mantra. Mas agora você está apegado ao mundo material, uma árvore que cresce dia a dia. Dia a dia suas raízes também crescem. Então, existem árvores que têm milhares de anos. Como é que você pode saber? Onde estão as raízes? Onde estão os galhos? Onde estão os troncos? As árvores são tão antigas que fica difícil entender. Existem essas figueiras de Bengala enormes e elas sozinhas, uma árvore só parece uma floresta. E assim, todos os galhos e as raízes do seu desejo, as raízes do seu desejo estão fincadas na terra e dia a dia você se sente cansado e preso. Dia a dia, os seus desejos querem arranjar alguma coisa no mundo material. Eles não permitem que você vá embora com o Senhor Supremo, alcançar desfrute eterno. Porque nós estamos descendo cada vez mais, porque as nossas raízes estão se aprofundando nos desejos e na matéria. Mas o Vaishnava, o Guru, com seu conhecimento transcendental, com a ajuda do seu conhecimento transcendental, com a ajuda da sua Bhakti,
Guru Vaishnava giving us one sharp weapon, you know. Guru Vaishnava giving us sharp weapon of knowledge. O Guru o Vaishnava vai nos dar Tattva Gyana. É como uma espada, uma arma que pode cortar Maya. Guru e Vaishnava nos deram esse machado que pode cortar Maya, no qual você corta a árvore desses desejos que está fincada na realidade material. E você corta essa árvore. Isso é sua responsabilidade. O Guru Vaishnava te dá tudo, agora é sua responsabilidade. Por que você não mostra sinceridade? Por que você não aceita a ajuda dos Vaishnavas e corta tudo, corte Maya? E sirva Vaishnava, sirva Guru Maharaj, Gurudeva, o Vaishnava dos pés de lótus. E assim você vai conseguir entrar no mundo absoluto. Você tem que tentar o seu melhor. Então, temos que estar continuamente em contato com o Senhor Supremo, ininterruptamente. Estávamos falando de Priti e Smriti, de amor e de memória. Se você ama alguém, um objeto ou uma pessoa, o dia inteiro, você vai se lembrar dele. Vocês não podem se esquecer. Tal fato é verdade no mundo material e no mundo espiritual. Se você sente atração por um homem material, por uma mulher material, você pode ir para o inferno se você agir de maneira imperfeita. Mas se você se lembra sempre do Harikatha, de Krishna, então você vai para Goloka Vrindavana. Então, o amor e a memória estão relacionados um com o outro e eles podem te ajudar. Nós estamos sempre tentando, da melhor maneira possível, alcançar Sadguru e os Vaishnavas, o sábio verdadeiro. Esse é o significado da palavra Sadguru. Então, o que diz este verso? Um verso tão lindo, onde você vai poder ouvir e entender e dançar por um verso tão lindo, quando a mente está continuamente escorrendo como Ganges na direção dos pés de lótus do Senhor Supremo, do Guru e dos Vaishnavas. Isso pode me dar sucesso nesta vida, eu não precisaria esperar outra vida. Hoje é um dia muito auspicioso. Eu não posso discutir esse tópico de maneira longa demais, porque hoje é um dia muito especial, porque Maharaj diz que ele sabe que nós temos que entender. Devananda Pandit. Hoje é o Tirobhava, o dia do desaparecimento de muitos Vaishnavas. Se eu fosse discutir todos eles, eu não terminaria nunca. Nós poderíamos falar sobre todos eles, mas nós não terminaríamos. Então eu vou pedir a misericórdia deles, mas eu vou tocar somente 4 tópicos. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar de Shri Srila Devananda Pandit, porque nós sabemos que ele era um Pandita seco, dry. Neste contexto, eu quero fazer vocês lembrar de um Siddhanta muito importante. Ele era um grande
erudito. E ele entendia, ele estudava o Srimad Bhagavatam, mas ele não era um devoto. Você ficaria impressionado ao ouvi-lo falar do Bhagavatam, mas ele tinha uma filosofia que não tinha Krishna, era seca. Eu quero discutir isso para que vocês não se esqueçam. Que a vida de vocês neste mundo material, você pode ver que existem personalidades materiais que são geniais, mas que não são devotos. Mas eles se lembram de tantas coisas. Eles são muito preparados. Eles podem te ensinar coisas. Mas Bhakti eles não têm. Então preste atenção, isso não é um incidente material, mas eu vou usá-lo como se fosse. Se eu falar sobre isso, vocês vão gostar. Em Calcutá, vocês vão ver, existe uma avenida chamada, que foi nomeada por conta do nome dele. E ele tinha notas máximas na universidade. Quando ele sentava para um exame, ele recebia notas máximas. Então, determinada vez, pela terceira vez, ele recebeu o título de MA, Masters of Arts. Ele foi fazer a discussão da tese. Ele chegou 1h30 atrasado. Geralmente você tem que chegar na hora, mas ele não chegou na hora. Ele teve um problema com a luta de independência, com os patriotas na época. Ele veio tarde. Ele quis entrar na sala do exame, mas o reitor disse, não, você não pode entrar mais. E ele disse, vá para o responsável e diga que eu vim aqui 1 hora atrasado. Dhir Ras Bihar eles chamavam, se eu não me engano. Então, o responsável, o reitor da faculdade falou, não, deixa ele entrar, deixa ele entrar. Eles deram um papel para ele com as questões e ele respondeu. Ele dobrou e pôs no bolso. Ele, depois de ter respondido as perguntas, ele dobrou o questionário e colocou o questionário no bolso e depois começou a escrever. E escrever sobre economia indiana. Ele escreveu como um livro ali. Ele escreveu sobre economia indiana, numa linguagem tão linda, parecia uma tese. Ele levou o papel, o examinador levou o papel para o reitor. Ele falou, olha, Ras Bihar escreveu assim. E o reitor leu. Ele disse, veja, a Universidade de Calcutá deve se sentir orgulhosa ao dar um diploma para ele. Mas ele não está nem interessado se nós dermos para ele um diploma. Somos nós que vamos estar honrados, mesmo que ele não tenha entregado o questionário de perguntas e respostas. Somos nós que devemos nos sentir honrados, porque ele é um gênio. E os gênios têm uma memória tão elevada, tão perfeita, que você não consegue imaginar. Mas tome cuidado, eles não são devotos. No mundo material, se você encontrar alguém que tem grande memória, mesmo assim, nós não temos que confundi-lo com um sábio transcendental.
mesmo que ele seja um gênio, que ele tenha uma memória impressionante, Ishwarchandra Vidyasagar, unbeaten, unparalleled. But still, como we cannot, alguns deles são we cannot incomparáveis, honor in mas devotional life. nós não podemos lhes dar honras espirituais. Eles têm grande memória, memória fotográfica ou algo assim, mas eles não usam a memória para a vida devocional. Se você encontrar alguém no mundo devocional, você pensa, ele é só um gênio, ele se lembra de tudo, mas ele não tem devoção. Se você vê um sannyasi ou alguém no mundo devocional que fala muito bem, mas não faz coisas perfeitas, é porque ele é um gênio, ele se lembra de tudo, mas ele não tem bhakti. Então, o nome Devananda Gaudiya Mata foi dado por Srila Keshav Goswami Maharaj. Quando chegar o aparecimento dele, eu vou falar sobre ele. Ele era muito inteligente. Ele queria nos lembrar da parada, da ofensa que foi feita por Devananda Pandita. E é por isso que, mais tarde, Devananda acabou recebendo a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. Ele é um associado eterno de Gauranga Mahaprabhu. Maharaj está falando daquele devoto que dançava 72 horas sem parar. Ele não precisava comer, não precisava tomar água, não precisava ir no banheiro, não precisava dormir, nada. Ele dançava 72 horas sem parar. Gauranga. Ele dançava. Keshava Pandit. Mas Devananda Pandit tinha feito uma ofensa. Este outro devoto tinha cometido uma ofensa. Então Srivas Pandit foi ouvir o que ele falar. Ele foi até Kulyadip ouvir o Bhagavad Gita dele. Mas enquanto ele ouviu o Bhagavad Gita, e todos os devotos estavam lá, e toda a audiência estava lá, e Devananda Pandita estava recitando o Bhagavatam. E naquele mesmo momento, Srivas Pandita estava ouvindo aquele Harikatha sobre o Bhagavatam. Ele começou a sentir êxtase, começou a tremer e chorar e chamar por Krishna. E toda a assembleia ficou perturbada. Por que ele está gritando? A gente está ouvindo Harikatha, Bhagavad Gita. Então, eles resolveram, porque eles não estavam entendendo o que ele estava sentindo. Entendam que Srivas Pandita não era uma pessoa ordinária. Ele é uma encarnação de Narada Maharaj. Mas essas pessoas não sabiam. E eles decidem expulsá-lo dessa assembleia. Que coisa inútil, fazendo barulho aqui. Todos os estudantes que estavam ali naquela assembleia jogaram Srivas Pandita para fora. E aquilo foi uma grande ofensa. Porque ele estava sentindo êxtase transcendental. Ele estava sentindo os sintomas de bhava. Por conta do prema, do amor puro por Krishna, ele estava gritando e chorando. Mas eles não realizaram, eles não entenderam. Eles acharam que aquilo era um comportamento inadequado. E o atiraram na rua. E isso foi uma grande ofensa. Então, finalmente, Chaitanya Mahaprabhu estava tão bravo, tão bravo, que Chaitanya Mahaprabhu corre até lá e pega o Bhagavatam e diz: quem é ele que vai tentar explicar o Bhagavatam? Ele não tem direito de tocar o Bhagavatam. Eu vou tirar o Bhagavatam das mãos dele. Quem ele acha que é? Tolo. Um filósofo seco. Ele não tem direito de tocar o Bhagavatam. Então, esse Devananda Pandita que foi corrigido por Mahaprabhu, ele vai servir Vakeshara Pandita.
E finalmente, Mahaprabhu vai ficar satisfeito com ele. E no nome desse Devananda Pandita, nosso grande Acharya, o leão entre os Acharyas, Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, chamou o próprio templo de Devananda Gaudiya Mat para nos lembrar desta ofensa, para que a gente nunca esqueça as ofensas. Se você esquecer as ofensas, você cai. Ele recebeu a chance de servir. Um Vaishnava muito elevado, o que é muito raro, especialmente nos dias de hoje. Se eu faço uma ofensa, como é que eu vou conseguir servir um Vaishnava elevado? Porque o Vaishnava puro é muito raro. Srila Bhaktisiddhanta disse, mesmo depois de passar um pente fino no mundo inteiro, eu posso cantar 1, 2, quantos Vaishnavas verdadeiros? Eles são raríssimos no mundo inteiro. E suas vidas são dedicadas à causa de Gauranga Mahaprabhu. É muito raro. Não é que todo mundo no mercado e nas cidades que dizem que são Vaishnavas fala, olha, aquele é Vaishnava, olha, ele tem outro Vaishnava. Não, é muito raro. É claro que nós não devemos insultar ninguém, aqueles que se apresentam como Vaishnavas, mas o Vaishnava puro é raríssimo. Então você deve se lembrar, eu comecei com esse ponto, que os companheiros eternos de Gauranga Mahaprabhu e o próprio Mahaprabhu estão dentro da Gaudiya Mat de Srila Bhaktisiddhanta. E eu vou mostrar documentos, isso, eu vou provar isso. Para que vocês se sintam orgulhosos, que vocês têm, orgulhosos de ter uma conexão com a Gaudiya Mat transcendental, com a verdadeira Gaudiya Mat. E não estamos falando de algo material. O nosso Guru Varga, eles são como joias. Se eu falar de todos os tópicos, vocês não vão nem entender, porque é como um oceano. Como eu posso falar em tão pouco tempo? De qualquer forma, nós temos que receber misericórdia. Porque se você glorificar os Vaishnavas puros, eles vão lhe dar a sua misericórdia. Nós podemos avançar com o nosso bhajana, com a nossa vida espiritual. Então, outros procedimentos estão lá. Mas esse procedimento é o melhor para glorificar o Guru e os Vaishnavas. Esse é o melhor procedimento, glorificar o Guru e os Vaishnavas puros. Mas nós temos que reconhecer quem são esses Vaishnavas puros. Eu já repeti este mantra. Você se lembra ou você esqueceu? Você não se lembra? Eu falei isso para você. Se eu continuar dando toda a minha energia para aprender os Vedas, o Vedanta, tudo isso, a gramática sânscrita, tudo isso, eu estaria dando minha energia para quê? Para entender a verdade absoluta. Não. Seria melhor você servir o Vaishnava puro. Eu posso dar muitos exemplos do Shastra. Eu posso dar muitos exemplos do Shastra, dos manuscritos. Eu não estou dizendo algo falso. Se você conseguir servir o Vaishnava puro, ao invés de dar energia para aprender isso, aprender aquilo, para você falar em público, não. Se você der energia para servir o Guru e Vaishnava, você vai alcançar o sucesso espiritual de maneira fácil. Como no caso de Upamanyu.
Você sabe? Posso dar muitos exemplos para que você entenda que tudo isto que eu estou dizendo é verdade. E agora eu posso continuar discutindo alguns tópicos, como por exemplo, glorificar Shruti Maharaj. O seu nome precedente era Ram Gopal Chattopadhyaya, de uma família bramínica. Actually, I cannot discuss about different history. History is also about Guru Vaishnava is also not material history, but still time cannot permit. He took birth. Então eu poderia falar sobre coisas científicas, mas nós não teremos tempo. Vamos falar sobre ele ter nascido em Bankura, que é um distrito da Bengala, onde Chandidas também nasceu, em Chadana. É um lugar muito importante, Bankura. Então, a mãe dele se chamava Sarasvati. E o pai, agora eu não me lembro, disse Maharaj. Era algo ligado ao Sr. Rama, mas eu esqueço às vezes alguma coisa, disse Maharaj. Ele era um grande pandita, um grande sábio. Eu não posso nem descrever. Ele era um pandita tão elevado, um companheiro eterno de Chaitanya Mahaprabhu, e você vai conseguir perceber, enxergar isso agora que vamos falar dele. Desde a infância. O nome dele era Bhakti Budev Shruti Maharaj. O que Shruti significa? Memória. Você não entende sânscrito? Se você entendesse, você saberia que Shruti quer dizer memória. O nome dele era Bhakti Budev Shruti Goswami Maharaj. Por conta de sua memória poderosíssima. Por conta de sua memória extremamente poderosa. Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele tinha permitido 18 sannyasis, foram a primeira iniciação para isso. E entre eles, Bhakti Budeva Shruti Maharaj estava lá. Ele era um deles. Ele chegou mais tarde do que os outros, mas em 2 horas ele decidiu lhe dar sannyas. Ele lhe dava Harinama e te observava durante muitos anos. Srila Bhaktisiddhanta fazia isso. Ele te dava Harinama e te observava durante muitos anos. E depois ele te dava Diksha. Em raras exceções ele deu Harinama e Diksha no mesmo dia, como aconteceu com Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, que é o guru de Shyamdas Babaji. Então, geralmente Srila Bhaktisiddhanta dava Harinama e ficava observando o caráter de alguém. E depois de 5 anos, mais ou menos, ele dava Diksha. E depois ele observava 10 anos e dava a veste de sannyasi. Depois de 100 anos, depois de 10 anos, é que ele decidia se alguém ia receber sannyasi ou não. Hoje em dia, as pessoas não seguem nem as regras e regulações estabelecidas por Sanatana Goswami. Elas estão todas escritas nesse livro, Bahari Bhakti Vilas. Quais são as condições para alguém receber Harinama, Diksha, quais são as qualidades que o guru deve ter, quais são as qualidades que o discípulo deve ter. Hoje em dia ninguém se importa mais. Ah, você quer? Toma. Vem, eu te dou Diksha para você. Hoje as pessoas se comportam assim. Ninguém segue o Hari Bhakti Vilas. Eles não querem seguir Sanatana Goswami. Mas Sanatana Goswami disse, você tem que observar, você tem que estudar Guru Tattva, entender Shiksha Tattva, quais são as verdades sobre o Guru, as verdades sobre o discípulo, e só depois disso você vai ter que se colocar a questão de tomar Diksha ou dar Diksha. Somente depois de estudar tudo isso. Mas hoje em dia as pessoas querem dar Diksha até para quem se prostitui.
Eles querem dar serviço. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse isso. Eles querem dar Harinama Mahamantra Diksha para as pessoas que querem se prostituir, ou seja, que querem trocar coisas pelo conhecimento eterno. Eles querem dar serviço para os discípulos. Porque se ele não servir o discípulo, hoje em dia é assim. Eles fazem uma troca. Se você me der serviço, eu te dou Diksha. Se o Vaishnava se nega a dar Diksha, eles chutam o Vaishnava. Hoje em dia é assim. Então, em determinados lugares estavam 50 mil, mais de 50 mil pessoas. E o gerente daquela assembleia, ele falou com o Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele disse, Prabhupada, se você concorda, ele disse, então, centenas de pessoas querem tomar Diksha e Harinama de você, mas ele quer que você permita que eles fumem, usem um pouco de tabaco, um pouco de chá, que eles mastiguem tabaco, ou cheirem tabaco, e tomem um pouco de chá. Se você permitir um pouquinho, se você relaxar as suas regras um pouco, Srila Bhaktisiddhanta disse, eu não quero nenhum discípulo. E foi embora. Mas se ele fosse um falso guru, ele diria, venha, 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 não tem perigo, um dia você para. Numa tacada, o falso guru dá iniciação para milhares de pessoas. Entende? Mas Bhaktisiddhanta não aceitou. Eu não quero ficar fazendo discípulos. Então, a sua grandiosa posição de Acharya, que a Swarupa, que é a forma eterna, a posição de Acharya de Prabhupada apareça dentro do meu coração. Para isso eu oro, diz Shyamdas Babaji Maharaj. Então, Shruta Goswami Maharaj, ele nasceu num vilarejo, mas ele era muito erudito. Ele aprendeu sânscrito, gramática. Ele falava fluentemente em sânscrito, em bengali, em hindi, em Uriya, que é a língua da Orissa, do estado da Orissa. Ele não só falava, ele podia até editar textos, ele era um acadêmico. E finalmente, ele foi servir numa determinada localidade. Ele trabalhava lá por dinheiro. Finalmente ele entrou em contato com Prabhupada Bhaktisiddhanta. Porque por acaso, Bhaktisiddhanta foi dar Harikatha lá. E ele olhou para Prabhupada Bhaktisiddhanta e falou, uau, que personalidade. Naquela época, os pais arranjavam casamento para os seus filhos enquanto eles ainda eram muito pequenos. Eles continuavam morando em casa. Mesmo que as crianças não entendessem qual era o significado de casamento, mas eles já faziam isso, porque eles iriam se casar de qualquer maneira. Então, muito jovens, os pais arranjavam esse casamento. Então, Shroti Maharaj, quando era muito jovem, ele encontrou Prabhupada e ouviu Harikatha. E decidiu deixar a vida familiar e foi-se embora. Então, como fezes e urina. Ele deixou sua vida familiar e foi embora. Daquele momento em diante, então no calendário bengali, no calendário bengali, foi em 1300.
No calendário Bengali, nós dizemos, em inglês, dizemos 1300. Ele nasceu nesse ano. Mas no calendário Bengali, não no calendário ocidental. E ele se encontrou com Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. E Prabhupada Bhaktisiddhanta conseguiu observar que ele era seu associado eterno. E deu Harinam e Diksha para ele. Ele dedicou sua vida a fazer grande serviço. Eu contei isso para vocês. Quando eu falei de Prabhupada e de sua única posição como Acharya. Essa era uma capacidade exclusiva que só ele tinha. Quem poderia fazer qual serviço? Imagine que ele conversava com alguém durante algum tempo. Prabhupada entendia que se eu colocá-lo a fazer esse serviço, ele vai conseguir alcançar sucesso espiritual. Essa era uma especialidade de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Como aconteceu com Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, que é o guru de Shyamdas Babaji Maharaj, que foi engajado no serviço das publicações e das edições de Bhaktisiddhanta Prabhupada pelo próprio Prabhupada. Então ele era um grande erudito. Ele já tinha estudado na infância e na juventude. Ele já era um grande pandita e falava várias línguas. Ele conhecia o Ramayana, o Mahabharata, os Upanishads, o Veda, o Vedanta, tudo antes de conhecer Bhaktisiddhanta Prabhupada. Não dá nem para descrever o tamanho da erudição dele. Eu sou orgulhoso de estar na linha desse grande devoto, diz Shambhava. Neste mundo, um pandita tão maravilhoso como esse, você pode apontar para 2 ou 3. Se você falasse com ele sobre o Shastra, ele sempre dava as conclusões perfeitas. Então, Bhaktisiddhanta Prabhupada deu para ele um servo muito lindo. Prabhupada Bhaktisiddhanta construiu 64 matas, não foi? Varanasi também tinha uma. Vocês conhecem? Rupa Sanatana Gaudiya Mata. Então, tem templo em Varanasi, em Hiryadabad. Então, como ele lia e falava de maneira muito perfeita, então Prabhupada colocava a fazer esses tipos de serviço para controlar esses templos. O templo de Hyderabad, de Varanasi, de todos esses lugares. Ele coletava doações, e Bhiksha, que são doações em espécie, em vegetais e matéria-prima para oferecer para a deidade. E Prabhupada Bhaktisiddhanta deu a ele um serviço muito elevado de editar Bhagavad Patrika. He was the editor. He was the editor of Nadia Prakash, sub-editor, because time was less, sub-editor. Any people writing question, answer, qualquer pessoa any people writing question in Sanskrit, que fizesse alguma pergunta em sânscrito, he used to write, answer and ele escrevia a pergunta e enviava a resposta em sânscrito pelo correio. Ele era um grande erudito. E ele não estava interessado em construir templos. Ele não estava interessado em construir templos. E parece que ele fez no máximo 4 templos. Então esse Vaishnava só construiu 4 templos. Mas o tempo todo, para cumprir as ordens de Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele pronunciava Harikatha fluentemente em sânscrito, hindi, Uriya. Ele era o editor da revista
na Uriya de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Bengali. Oh, Ele falava Hindi, Bengali, Sânscrito. Oh. so Prabhupada used to engage him in preaching field. E Prabhupada Bhaktisiddhanta His body was very stout, long, tall figure. Standing for his engajou Sanskrit can become frightened. It's to nesse speak. tipo de serviço. And after that, Então, finally, when Prabhupada, finalmente, when Prabhupada was alive, Prabhupada used to give so many seva to him. So ele many, recebeu muito serviço de Prabhupada so many Bhaktisiddhanta, seva. enquanto Prabhupada He estava used to vivo. write so many books, edit so many books. Então, Like ele Vishnu editou muitos Sahasranam, livros, como Vishnu Baladev Sahasranam, Vidyabhushan writing commentary, he was the editor, que finally Baladev published. Vidyabhushan tinha escrito um comentário, e ele fez a tradução The do texto. final conclusion, the book name, Então, Vedanta Sar, um livro chamado Vedanta Sar, conclusion, Vedanta Sar, conclusion of Vedanta, a conclusão do of Vedanta, Upanishad, a conclusão dos conclusion of Upanishads, Bhagavatam, a all, conclusão do many such Bhagavatam. books. Ele Conclusion. escreveu What is the a outcome? conclusão de grandes All edited. So many shastras, de books are grandes textos védicos. edited. We are proud of such a great devotee. Temos We orgulho de are um proud devoto of such singular. a eternal parts of life, Bhakti Gudev Shoti Goswami Maharaj. Ele se chamava Bhakti Most of Budev the Shroti deities, Maharaj. Most of somos the muito deities gratos a ele. installed by Keshav Goswami Maharaj. Então, muitas das deidades Almost instaladas 26 por Srila Keshava Goswami Almost Maharaj, 26 temples by Keshav Goswami Maharaj. aproximadamente 26 Most of the templos. temples, most and E na all, maioria desses templos, não, na verdade não na all maioria, temples, todos, Bhakti Gudev Shoti Goswami Bhakti Maharaj Budev Shroti used to Maharaj install the foi deity quem and instalou as deidades desses templos. temple. De Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Almost all, or I can say all Quase temples todos ou todos and os deities templos. installed by Keshav Goswami Maharaj, all installed by Bhakti Gudev Shoti Goswami Maharaj. Keshav was sitting, but Bhakti Gudev Shoti Goswami Maharaj doing everything. Like Vaikhananda Goswami Maharaj, I can told. Como Vaikhananda I Goswami told Maharaj, already. que eu já glorifiquei, disse He is Shambhava. not going to open the Ele book. fazia todo tipo He de is not going serviço. to open the book, what is written. Ele não precisava abrir os livros. Ele se lembrava de tudo por memória. All everything. Tudo. All in memory. Not going to watch what is the mantra, what is the... Ele não ia verificar como é que era aquele mantra, não. Ele sabia tudo de Going memória. on with. Like, you can go mad. Ele falava sem parar. So high power. Go on. Seu Harikata era ininterrupto, ele tinha um poder incrível. Mantra, jagya, O mantra installation of deities, Jagya, a instalação das deidades, a instalação de templos, tudo ele fazia à memória. Todos os tipos de rituais ele sabia à memória. without watching. So powerful. So all he wrote very important book. I also like to collect. Today I like to collect because there's a long distance. He made 4 months. One is Jhargam, you know one place? Jhargam. Então ele fez 4 Bengal, templos, you em go towards Tatanagar. I've been there. Eu estive lá, muito tempo atrás. Jhargam engineering, there is one engineering college. Lá existe uma faculdade de engenharia muito famosa. Gauranga Gauriya Math or something. I forget. E lá ele fez um templo, acho que era Gauranga Gaudiya Mata, ou talvez não. In Tatanagar, Então ele instalou um templo another 2 places. em Tatanagar e em mais 2 outros lugares. Bankura, some place, another place. Only 4 months. 4 templos ele Most of the instalou. time he was busy with editing books and speaking E na maior Harikatha. parte do tempo ele estava ocupado em editar livros e dar Harikata. O Siddhanta dele era perfeito, ele era como um dicionário vivo, uma enciclopédia viva. Prabhupada was very, very happy. Prabhupada Bhaktisiddhanta estava muito feliz com o serviço Prabhupada dele, was very, very happy to see the seva of para ver o serviço de Bhakti Gudev Shoti Bhakti Goswami Budev Maharaj. Shroti Goswami Maharaj. Prabhupada was very, very happy to see the seva. Ao presenciar, ao testemunhar esse seu serviço This ininterrupto. way, Dessa Shoti maneira, Goswami went on Shoti and Goswami regarding Maharaj editing, regarding this, continuou that, so many editando things e he fazendo do. muito serviço, Collecting funds for Gaudiya Math, coletando documentos para Gaudiya Mata. you know, finally, E finalmente, I must remember one very vital point. eu devo me What is lembrar de um that? ponto muito vital. Qual é? That Shoti Goswami Maharaj took birth Shruti Goswami Maharaj nasceu and the star position was very nice, like Prabhupada. em sua posição. Written
era muito elevada. No momento que Prabhupada Bhaktisiddhanta nasceu, a posição das estrelas foi muito auspiciosa. E a posição das estrelas no momento em que Bhakti Buddhadev Shruti Goswami Maharaj nasceu também. Uma posição muito similar das estrelas. Quando Prabhupada Bhaktisiddhanta nasceu, a posição das estrelas eu fico muito feliz ao ouvir isso, porque quando ele nasceu, ele tinha a posição muito parecida das estrelas que estavam posicionadas no momento do nascimento de Bhaktisiddhanta Prabhupada. In Calcutta, Siddhanti Maharaj, you know Siddhanti Maharaj, who according to the desire of Prabhupada. Então, Shambhava está falando de um Vaishnava da época de Bhaktisiddhanta Prabhupada que se chamava Siddhanti Maharaj. Ele dizia, se eu pudesse publicar o Upanishad e o Vedanta sob a edição desse Siddhanti Maharaj, um dia vai aparecer o aparecimento dele e eu vou falar sobre isso. E vocês se sentirão orgulhosos de estarem conectados com a Gaudiya Mata. A única coisa é que você não deve criticar. Se você não entender algo, você vem até mim e pergunta por que os Vaishnavas escreveram isso ou aquilo. Não tente criticá-los. Não cometam ofensas. Todo o poder vocês vão receber se vocês não cometerem ofensas. Esse é meu pedido a vocês. Mesmo depois que Prabhupada se vai, Shruti Maharaj, mesmo depois da partida deste mundo material de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele continuou editando o Vedanta Sutra, os Upanishads. E tudo foi publicado por esse Siddhanti Maharaj, que era editor. Escreveu lindos comentários na época de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada para facilitar para nós a compreensão, porque nós somos tolos e não entendemos. Então ele escreveu. E na base desse comentário, nós alcançamos esse Siddhanta. Eu tenho esse Vedanta e Upanishad comentado por ele. Era um grande devoto. Nós estamos orgulhosos que as joias transcendentais, as joias espirituais da Gaudiya Mata se manifestaram. E eu sinto muito a dizer que hoje foi o dia que esse grande Vaishnava nos deixou. E eu oro aos seus pés de lótus para abençoar, para nos abençoar, para que eu possa me lembrar sempre dele e que eu possa ter Bhakti e me lembre dele de Bhakti para que eu possa reproduzir o Harikatha diante de vocês. Pela misericórdia de Bhaktisiddhanta Prabhupada, pela misericórdia do meu Guru Varga Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, eu imploro por ter memória. Eu tenho uma memória muito pequena. Se eles me derem memória, eu posso me lembrar de tudo e repetir o que eles falaram, para distribuir a misericórdia deles em volta pelo mundo afora. E agora eu gostaria de falar de um outro Vaishnava, Bhakti Prakash Aranya Maharaj. Se eu falasse só dele, eu poderia falar dele durante dias. Por favor, me perdoe. Como é possível falar desses grandes Vaishnavas por tão pouco tempo? Só sobre Bhakti Prakash Aranya Maharaj eu deveria falar por horas e horas. Me perdoem. Ele era um grande Vaishnava, mas ao mesmo tempo ele era analfabeto. Como é possível? Ao mesmo tempo que ele era analfabeto, ele era um grande erudito. Você não vai acreditar, mas eu vou lhe trazer as evidências através do Harikatha. E você vai entender. Então, grandes professores, grandes líderes,
grandes acadêmicos, eles, quando viam este grande Vaishnava falar, quando Aranya Maharaj falava diante deles, eles se perguntavam em que tema, sobre quais assuntos ele fez seu doutorado, eles perguntavam. Mas ele era analfabeto. Srila Keshava Goswami Maharaj dizia isso. Ele contava sobre isso uma vez. Eu levei Srila Aranya Maharaj comigo e alguns irmãos espirituais. Fui falar Harikatha na Universidade de Kotak. E lá Aranya Maharaj deu um Harikatha sobre a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Daya. E grandes eruditos estavam lá. A sala estava cheia. Todos estavam escutando. Ele começou a falar, ele fez o Vandana e começou a falar, a glorificação dos Vaishnavas, e começou a falar. E todos enlouqueceram. Depois que ele terminou, todos os grandes acadêmicos que estavam ali perguntaram para Srila Keshava Goswami Maharaj: por favor, nos diga em que tema ele fez do seu doutorado. Keshava Goswami Maharaj não respondeu. Ele só sorriu. Keshava Goswami speaking. I can show the writing of Keshava Goswami. Keshava Goswami speaking. That is the excellent power of. Esse é o excelente poder de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Srila Keshava Goswami Maharaj escreveu um comentário. Essa é a única misericórdia. Nesse poder imenso. Prabhupada podia transmitir este grande poder dessa eloquência no coração de seus discípulos. E todos poderiam dizer que ele era um grande erudito. Porque Bhaktisiddhanta Prabhupada era um acharya tão poderoso que ele poderia transmitir todo o seu conhecimento no coração de seus discípulos, mesmo que fossem analfabetos. Como eu, que sou uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, que eu sou um estudante, e eu dou Harikatha porque, através do poder de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, eu sou um tolo de Shambhava. Eu não sei nada. Se eu falo alguma coisa através do poder de Bhaktisiddhanta Prabhupada, Srila Keshava Goswami Maharaj chorava e dizia: ó, meus irmãos espirituais, se Srila Keshava Goswami Maharaj tivesse declarado a todos que ele era analfabeta, ninguém acreditaria. A mesma terminologia elegante e refinada de Bhaktisiddhanta, Aranya Maharaj conseguia falar, repetir perfeitamente. Ele aprendeu a maneira de falar, a pronúncia clara de Bhaktisiddhanta. Aranya Maharaj aprendeu tudo. E eu tenho muito orgulho disso, de Shambhava, que meu Guru Maharaj tomou nascimento ali. E esse grande devoto, Aranya Maharaj, também nasceu lá. Hoje em dia no Bangladesh. Em Jashore, Bhakti Pramod nasceu. E Aranya Maharaj também nasceu lá. É perto daqui, só que já em Bangladesh. Na mesma vila. Ambos nasceram lá. Aranya Maharaj era um grande estudioso, sem nenhum diploma material. Como é possível? Pela misericórdia de Prabhupada e do Guru Varga. O que não era possível? O que é impossível? Se nós recebemos a misericórdia do Guru, do Vaishnava puro, tudo é possível. Ele tinha uma amizade muito profunda com Param Gurudeva, Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, especialmente com ele.
Quando Parama Gurudeva Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj tomou Diksha de Bhaktisiddhanta, ele tinha ido procurar um guru nos Himalaias. Eu vou falar sobre ele no seu aparecimento. Eu tenho orgulho de todos eles, de Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj, de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, de Shruti Maharaj. Como é que eu poderia me sentir nervoso ou ansioso se eles me dão poder espiritual? Eu tenho orgulho de todos eles. Então, quando Parama Gurudeva tomou Diksha, ele ainda estava numa casa alugada. Um dia, Aranya Maharaj e Kirtanananda Brahmachari foram encontrar Parama Gurudeva. Isso está no livro de Gurudeva, A Pura Filosofia do Avatar Dourado. Então era a natureza de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. As pessoas ficavam muito felizes de olhar para ele. Ele era muito bonito e doce. Ele era uma pessoa maravilhosa. Aranya Maharaj não era tão atraente. Ele era muito magrinho. Mas se você se encontrava com ele, você conversava com ele, 2, 3 palavras, e você sentia amor no seu coração. Então, naquela época, Parama Gurudeva se chamava Hayagriva Brahmachari, mas o nome de batismo, o nome original de Parama Gurudeva era Ganesh. Então, ele estava numa casa alugada, Parama Gurudeva. Ele estava ocupado, ele ainda trabalhava. Ele arranjou um cozinheiro da Uriya, um brahmana, que cozinhava e Parama Gurudeva oferecia no altar. E um dia, Aranya Maharaj foi até lá, nessa casa alugada. Disse: Gurubai, irmão espiritual, o que você está fazendo o quê? Ele falou: olha, então, está vendo, o meu cozinheiro da Uriya está cozinhando. E ele respondeu, Aranya Maharaj respondeu: por acaso sua mão foi comida por um crocodilo? Cadê sua mão? Você tem 2 mãos, elas foram comidas por um crocodilo, por acaso? Por que você precisa de um brahmana para cozinhar para as deidades, para Krishna? Então tinha um outro devoto ali, Kirtanananda, que disse: não fala dessa maneira, que ele é de uma família muito elevada, ele não está acostumado a tomar broncas assim. E Aranya Maharaj falou: como? Se eu não falar assim, quem vai corrigi-lo? Ele é meu irmão espiritual, se eu não corrigi-lo, quem vai corrigi-lo? E Parama Gurudeva ficou muito feliz. Ele quis abraçá-lo. Esse é o meu verdadeiro irmão espiritual que está me corrigindo. Em inglês existe esse ditado: um amigo que precisa, um amigo que está conosco quando temos dificuldades, é um amigo verdadeiro. Então, se o irmão espiritual não te corrigir por conta do seu amor, quem vai te corrigir? Mas hoje em dia, por exemplo, os irmãos espirituais de Shambhava estão inimigos dele, não querem ouvir o que ele tem a dizer. Por quê? Porque ele é um mendigo. Mas ele aprendeu de todos, de Shambhava. Então, uma vez, Gurudeva, Srila Bharati Maharaj, que na época se chamava Narottama Brahmachari, recebeu esse seva de escrever uma carta para Parama Gurudeva. Edite essa carta. E Gurudeva editou a carta e ele ficou com dúvidas. Ele perguntou para um Jagamohan Prabhu: olha, Aranya Maharaj, ele nunca tinha me visto, eu acabei de chegar, não tenho siddhanta nenhum, ele me deu esse serviço de escrever essa carta. E Jagamohan Prabhu riu. Ele poderia fazer isso sozinho? Não, Jagamohan riu. Você não sabe? Por quê? Porque ele é analfabeta. Ah, verdade? Mas ele fala Harikata tão bonito. Ele fala Harikata como um sábio, como um erudito. Ele me deu essa carta para escrever e eu pensei que ele fosse um grande erudito. Não, ele não sabe ler e escrever. E Gurudeva
ficou surpreso. Nossa, olha o poder de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Como é possível que ele fale de maneira tão perfeita se ele não sabe nem ler e escrever? Porque Bhaktisiddhanta Prabhupada podia colocar esse poder imenso no coração de qualquer devoto. Prabhupada Bhaktisiddhanta deu essa instrução. Aranya Maharaj, ele veio de uma família muito simples, ele não tinha educação nenhuma. Mas se você o encontrasse, você ia ficar impressionado pela sua hospitalidade, pelo seu amor, pelo seu coração cheio de amor. Se você ouvisse ele falando por 1 ou 2 horas, você ia entender, meu Deus, ele é um grandíssimo devoto. Então, seguindo as instruções de Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele continuou falando Harikatha a vida inteira. Em qualquer lugar, no trem, no ônibus, na beira do rio, no horário do almoço, ele sempre falava Harikatha. E se o motorista do ônibus perguntasse para ele, cadê o seu bilhete? Ele falava, que bilhete? Ele dizia, esse ônibus é de Krishna, e os demônios é que estão cobrando bilhete. Eu sou um devoto de Krishna, é você que tem que pagar para eu subir nesse ônibus. Ele não tinha dinheiro nenhum. Como você ousa me pedir dinheiro, se eu estou servindo gratuitamente desde que eu nasci? E o motorista ficava em silêncio e falava, ok, Maharaj, por favor, entre. Eu poderia falar sem parar, mas vocês não me dão tempo para falar. Eu podia contar muito sobre ele. E Gurudeva teve a oportunidade de servir esse grande Vaishnava, Bhakti Vigyana Bharati Maharaj. Ele não fez muitos discípulos, Aranya Maharaj, 1 ou 2. Ele ficava junto com Param Gurudeva. Ele dizia, ele é meu irmão espiritual, esse templo é meu também, eu estou com ele. E Prabhupada Bhaktisiddhanta ficava muito feliz com ele. Prabhupada was so happy with the service of Aranya Maharaj. So many incidents, time to time I can speak. Today I will have to touch the topics of that great devotee, Bhakti Mayuk Bhagavad Goswami. E hoje nós teríamos também que falar de Bhakti Mayuka Goswami Maharaj. Se eu não falar sobre ele, o Senhor Supremo não vai me perdoar. Bhakti Mayuka Bhagavat Goswami Maharaj. Eu preciso falar dele. O meu Guru Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, que era um grande Paramahamsa de Shambhava, ele ia até lá tomar o darshan do seu irmão espiritual. Vejam, meu Guru Maharaj de Shambhava, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, era um grande Paramahamsa, mas ele ia até o Bhajan Kutir deste Vaishnava para prestar reverências. Ele era um devoto elevadíssimo. Então, em 1969, Keshav Goswami Maharaj se foi. Eles pensavam, quando todos eles foram, eles pensavam, todos eles, os discípulos de todos esses grandes Vaishnavas, tomaram abrigo em Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Um dia eles foram todos para Bonpur. Evening time actually Harikatha. Okay, I also been there with Chaitanya Gauri many times.
Eu também estive nesse mesmo lugar. Eu fui com Tirtha Goswami Maharaj, que eu tenho sempre gratidão por ele, por Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, Bhaktivigyan Bharati Maharaj, por todos, por esses três, eu tenho muita gratidão. E eu ficava com eles e tomava a prachada deles. Eu nunca posso esquecer deles. De Param Gurudeva, de Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj, diz Shambhava. Então, pelo desejo de Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj, todos nós fomos pregar nessa localidade, Bampur, uns 14 anos atrás, não muito tempo atrás. Numa ocasião que eu tinha acabado de voltar de Vrindavan. Então, eu estou falando, não estou falando do que eu falei, eu estou falando do que eles falaram. Então, eu estou falando da época em que Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj estava vivo. Quando eu fui, Tirtha Maharaj não foi. Enfim. E lá, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj tomou essa decisão. Aqui é muito perto do Bhajan Kutir desse meu irmão espiritual. E ele foi prestar reverências a esse grande Vaishnava. Essa era a sua natureza. Ele sempre queria receber a misericórdia de seus irmãos espirituais. Sridhar Maharaj, Madhava Maharaj. Essa era a sua natureza. E qual é a minha natureza? Ou ao contrário. Maharaj quer dizer com essa frase que nós não queremos prestar reverência aos grandes santos. Ele diz, essa é a situação penosa dos dias de hoje. Então, não era muito longe, era 1 hora de distância. Ele foi até lá, 1h30 de distância, acho, para prestar reverências. Eu fui lá uma vez, de Shambhava, que foi lá, de Srila Shamdas Babaji Maharaj. Mas esse Vaishnava estava doente, a porta estava fechada. Ele estava em seus passatempos de doença. E Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj não pôde vê-lo nessa ocasião. E ele voltou com o coração pesado. Ele voltou para Bolpur sem ter tomado aquele darshan. E ele jejuou o dia inteiro. Ele falou, eu não vou tomar prachada, porque eu não pude ver esse grande Vaishnava. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj chorava, que nem uma criança. Ele disse, hoje eu não pude ver um grande Vaishnava, e eu não posso tomar nenhuma prachada. Entendam a gravidade e a elevação deste grande Vaishnava. Ele era um grihasta. Ele tinha nascido numa vila chamada Kendovilu. Não é muito longe. Ele fez um templo ali perto. Ele fez 2 ou 3 templos. Ele era um grande pandita. Como Shrota Goswami Maharaj, ele escrevia muitos artigos. Se você for na Devananda Gaudiya Mata, você vai encontrar incontáveis artigos escritos por ele. E Bhakti Budev Shroti Maharaj, que é o primeiro Vaishnava que Maharaj glorificou. Similarmente, este outro Vaishnava, Maharaj fala o nome dele muito rápido, eu ainda não decorei, me perdoe, mas eu pronunciei o nome dele no começo da glorificação.
E Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj era o editor-chefe de todos eles. Ele fazia perguntas e respostas com pessoas eruditas. Se vocês anotassem todas as perguntas que faziam para ele e as respostas que ele dava, ficaria maior que o Mahabharata. Bhakti Moy. Ele escreveu todos os conselhos de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Durante anos e anos, ele escreveu todos os conselhos que Prabhupada Bhaktisiddhanta dava em seus Harikathas. Quando eu digo Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, eu pronuncio sempre essa frase, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. E de onde eu peguei esses conselhos? Que foram coletados. Hundreds of advice given by Prabhupada was collected by Bhakti Mayuk. Bhakti Mayuk Bhagavat Goswami Maharaj. Foi ele que coletou esses grandes conselhos de Bhaktisiddhanta. Ele era um grihasta, mas ele vivia em celibato, como um brahmachari. Mas Prabhupada ficou muito feliz com o seu serviço. Bhakti Mayuk Bhagavat Maharaj. Ele dava Harikatha continuamente. O Harikatha dele era muito poderoso. Prabhupada aprovava o Harikatha que ele dava. E finalmente, eu preciso dizer uma coisa muito importante. E qual é? Que um discípulo, os discípulos novos que chegavam, eu vou cortar para poder falar isso rapidamente. Uma vez, devotos novos, eles estavam sentados num lugar. Eles estavam discutindo entre si. Estavam dizendo, Prabhupada Bhaktisiddhanta é um associado eterno de Gauranga. Nós sabemos disso. E nós tomamos Harinama dele. Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia que Harinama e Hari não são diferentes um do outro. E por que nós não recebemos poder? Devotos muito pequenos. Nós tomamos Harinama de Prabhupada. Então, na Chaitanya Mata aconteceu um incidente. E Bhakti Mayuk Bhagavat Goswami Maharaj estava atravessando aquele lugar. E ele perguntou para essas pessoas, do que vocês estão conversando? Não, digam para mim. Ele perguntou, eu quero ouvir. Nós temos uma dúvida. Se Bhaktisiddhanta Prabhupada é um associado eterno de Gauranga e nós tomamos Harinama dele, como é possível que até hoje nós não tenhamos poder espiritual ou realização espiritual do que é os santos nomes? Então, Bhakti Mayuk Bhagavata Goswami Maharaj disse, ele deu um exemplo. Ele disse, o ponto é que aqueles que chegaram agora, os devotos que acabaram de chegar sempre fazem essa pergunta. Eles são como órfãos. Os pais deixaram para ele uma grande
propriedade para eles. Mas eles não estão maduros o suficientes para poder cuidar daquela propriedade. Os pais deixaram a responsabilidade daquela propriedade para uma comissão, um tutor. Então você recebeu a propriedade. Harinama é o Senhor Supremo, mas agora você não realiza isso, porque você ainda é uma criança. Você não consegue entender o significado da propriedade. Você só sabe, você consegue só entender biscoitos e balas, porque vocês são crianças. Se eles derem dinheiro para as crianças vão jogar esse dinheiro fora. Ele disse, vocês são como órfãos. Prabhupada Bhaktisiddhanta lhe deu uma propriedade, mas você realizar um dia que você for maduro. Prabhupada já deu Krishna para vocês. Bhaktisiddhanta deu Krishna a todos na forma do Harinama, mas vocês não podem realizar porque vocês são crianças. Um dia você vai realizar que Prabhupada Bhaktisiddhanta deu Hari no seu colo. E você vai realizar isso. Talvez não agora. Eu gostaria de falar de muitas coisas, mas peço licença. O tempo não pode me permitir. Eu vou precisar parar agora. Meu pequeno discurso. Krishnat Kirtana Gana Nartana Kala Patho Jani Bhajita Shadbhakta Valihamsa Chakra Madhupo Saini Viharaspadam Karna Nandi Kaladhanir Vahatume Jivha Maru Prangane Sri Chaitanya Dayanidhe Tabalasad Leela Shudha Shvardhuni. All the Parshad of Gauranga. Todos os associados de Gauranga, por favor, me abençoem.